do Senhor para toda a igreja, amém? Bem-vindo aos visitantes desta noite. Temos muitos. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu quero que eu e você olhemos esta palavra e que esta noite seja uma noite de cura na minha vida e na tua vida. Amém? Capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficou em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu
o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. 19. Portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, pela presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Diga: Senhor, que esta noite seja o referencial de um novo tempo na minha vida. Amém. Tome o seu lugar no nome do Senhor Jesus. Eu sei que eu li um texto longo. Nós lemos até o versículo de número 20. E por que nós lemos um texto tão volumoso? O capítulo 3, ele começa contando para nós uma prática devocional. Preste muita atenção. Uma prática devocional, uma ida à casa de oração, uma ida à igreja, uma ida ao templo, uma disciplina. Preste muita atenção. Dois crentes, dois amigos da fé, e que vão à igreja, e que vão à oração. O texto diz que nesse dia de culto, de oração, em que eles têm essa disciplina de fé, eles encontram ali um pedinte, um paralítico, e o texto vai dizer que esse paralítico, ele é um homem que nasceu assim. Ele tem uma deformidade de nascença. No capítulo 4, e versículo de número 22, 4 e 22, há uma informação sobre este paralítico. Capítulo 4, versículo 22. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura, ele tinha mais de 40 anos. Este paralítico tem mais de 40 anos. Ele nasceu atrofiado, ele cresceu atrofiado, ele ganhou idade sobre o seu corpo biológico atrofiado, e ele é atrofiado até hoje. O texto diz que todos os dias levavam esse homem ali para pedir esmolas. A Bíblia diz que num belo dia ele olha para Pedro e diz: me dá uma esmola. E Pedro, tomado por Deus, declara: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E Pedro entrega uma virtude. Pedro é canal de Deus para aquele homem. O homem é impactado pela presença de Deus. Pedro estende a mão, o homem se levanta, dá um pulo. O homem entra na igreja agora, pulando, saltando. O homem foi transformado pelo poder de Deus. Essa é a primeira parte do texto. O detalhe é que o que vem agora é que tem a consistência. Porque aquela massa que tinha visto aquele milagre e que conhecia aquele paralítico, esse homem pedinte, esse pobre coitado, que conhecia ele de longos anos, é mais de 40 anos. Então esse homem é uma figura notável, ele é conhecido, todo mundo conhece esse homem. É aquele pedinte conhecido, é aquele, a palavra feia, não politicamente correta, aquele aleijadinho conhecido. Todo mundo conhece esse homem. E de repente esse homem está em pé, pulando, saltando. Esse homem está mudado. E o texto diz que quando as pessoas
olham para esse homem e olha para o homem, e o homem está do lado de Pedro e João. Então estão todos perplexos, extasiados, olhando para Pedro e João como se um algo muito, muito, muito grande, especial aconteceu. Aí começa a nossa mensagem. O texto vai dizer aqui que, capítulo 3, versículo 11, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, diz o texto, todo o povo, uma massa humana, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. O povo tá fascinado com aquela cena, o povo está extasiado com aquela cena, o povo não está acreditando no que estão vendo. Versículo 12. Quando Pedro percebeu isso, Pedro, ele se dirige ao povo e ele começa a trazer a mais contundente mensagem. Ele vai dizer: israelitas, por que vocês estão admirados com o que vocês acabaram de ver? Por que os olhos de vocês estão fixos aqui em nós? Por quê? Por quê? Por que tamanha perplexidade? Por que tamanha admiração? Por que isso? Vocês acham que foi por nossa própria capacidade? Vocês acham que foi pelo nosso próprio poder, nossa própria virtude, que esse homem está andando? Vocês acham isso? Versículo 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Observe que ele está falando para israelitas. Então ele levanta os patriarcas daqueles israelitas. O Deus de Abraão vocês conhecem, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Aí Pedro, ele decide botar o dedo na ferida. É o que nós não queremos muitas vezes. A gente não quer que ninguém bote o dedo na nossa ferida. Nós não queremos isso. Observe que Pedro está falando para um público, para uma plateia. Eu vou chamá-la de a plateia assassina. Pedro está falando para uma massa, uma multidão, e dizendo: olha, estão admirados com isso? Não, foi o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Vocês conhecem? Claro que vocês conhecem. Esse Deus, ele glorificou o seu filho Jesus. Observe isso, sublinha por favor: a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. O Calvário, ele tinha ficado alguns dias atrás, não tinha muito tempo não. Há poucos dias atrás, uma cruz foi levantada, e o Cristo foi colocado naquela cruz. E Pedro, olha assim, olha, vocês negaram, vocês traíram ele. E Pedro vai dizer, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês lembram que o monarca romano decidiu soltar ele, e vocês não aceitaram? Versículo 14. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Pedro está falando para uma massa de israelitas que estavam extasiados porque o paralítico tinha ficado de pé e estava andando, e Pedro decide por Deus a botar o dedo na ferida. Vamos botar as coisas no lugar hoje. Vamos botar. Versículo de número 15, 16. Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo fortaleceu a este homem. Ou seja, este homem não está de pé hoje porque eu tenho poder ou porque eu tenho virtude. Esse homem está de pé hoje porque aqueles que vocês mataram, o nome dele fez isso. Foi o nome dele que fez isso. E vocês bem conhecem
Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Aí Pedro, ele traz aquela palavra perfeita, a cereja do bolo. E eu peço a Deus que essa cereja do bolo hoje caia em cada coração. Pedro vai dizer assim, e agora? Veja que ele começou falando varões israelitas. Mas agora Pedro, tomado por Deus, pelo Espírito Santo, ele diz, e agora, irmãos? Agora não é mais israelita, agora somos irmãos. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Eu sei. Não é Pedro que está falando, é Deus que está falando. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Eu sei. Ignorância é desconhecimento, é uma burrice. Ignorância é uma topeira. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. E Pedro vai dizer, como também as autoridades os fizeram. A lei judaica, a fé judaica não permitia o assassinato. A lei já havia dito, não matarás. Há uma lei de Deus, há um mandamento de Deus, não matarás. E os judeus, eles têm ali uma inveja contra aquele novato, aquele nazareno. Aquele nazareno, ele está trazendo uma proposta nova, uma palavra nova, uma mensagem nova. Isso está confrontando as verdades que eles acreditam como absolutas. E eles decidiram matar ele, mas eles não podem matar, porque se matam Jesus, eles estão negando a própria mensagem que eles pregam. A lei diz, não matarás. Então, há um plano mirabolante. Eles pegam aquele Jesus e colocam no colo de Roma, e colocam no colo do Império Romano. E diz assim, a gente pega ele, a gente bota ele para lá, e lá mata, e a gente fica bem na fita. E Pedro agora vai dizer, irmãos, eu sei que vocês, nação judaica, vocês fizeram por ignorância. Mas eu também sei, Deus também sabe, que eles, os romanos, também fizeram isso por ignorância. Deus sabe disso. Deus está dizendo que Ele entende isso. Foi ignorância aqui e foi ignorância ali. Agora o que nós vamos fazer? Versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas. Aí Pedro traz agora uma teologia. Ele pensa, olha, irmãos, tá bom, vocês fizeram por ignorância, topeira, burrice, mas deixe-me dar uma palavra de consolo. Estava escrito. Já estava escrito. Então, o que vocês fizeram, já estava escrito. E apenas Deus cumpriu o que estava escrito. Mas Deus cumpriu o que tinha anunciado, falado, pela boca de todos os profetas. De Samuel ao último profeta. Deus já havia falado isso. Que o seu Cristo havia de padecer. Então, eu estou tranquilizando vocês porque isso já estava escrito. Versículo 19. Colore isso em vermelho. Portanto, arrependam-se. Arrependam-se. E se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Irmãos, eu acho que não tem nada mais forte na palavra de Deus do que isso. Pedro acabara de chamar eles de assassinos.
Pedro acabou de botar o dedo sobre a vida de cada um deles. Vocês são assassinos. Vocês trocaram o Filho de Deus por um assassino. E quando Pilatos decidiu soltar, vocês disseram: não, solta Barrabás e crucifica ele. Mata ele, mata ele. Depois de ouvir isso, o carimbo de assassinos, Pedro como que dá uma colherzinha de mel e diz: olha, vocês fizeram isso por ignorância. Vocês fizeram por ignorância. Agora vocês e aqueles que vocês entregaram também fizeram por ignorância. Mas eu ainda tenho uma outra palavra. O que vocês fizeram por ignorância já estava escrito pelo Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele já havia dito que o Filho iria passar por isso. Agora, o fato de ter feito por ignorância, o fato de ter entregado Cristo, o fato de ter agido por ignorância, de ter colocado no colo dos romanos por ignorância, o fato não exime vocês de se arrepender e de se converter. Porque somente assim, agora coloque em outra cor, para que sejam cancelados os seus pecados. Pedro está dizendo que frequentar a igreja não apaga pecado. Cantar bonito no louvor, adorar, levantar a mão, isso não resolve o problema do pecado. Não. Não. A única coisa que vai fazer que essa maldição chamada pecado, por ignorância ou por consciência, não importa. A única coisa que vai fazer resolver isso é arrependimento. É arrependimento. E se eu perguntasse para você e para mim, qual é o nosso grande calcanhar de Aquiles? O maior de todos. É a dificuldade de se arrepender. Qual é o nosso ponto mais nevrálgico? É a capacidade de se arrepender. Como nós... É um orgulho doido que não aceita isso. Você lembra qual foi o primeiro diálogo de Deus com o ser humano? Está lá no Gênesis. Deus vem e diz: Adão, onde você está? E ele grita: eu ouvi a tua voz e eu tive medo, eu me escondi. Eu me escondi. Aí Adão tem a coragem de dizer: olha, Deus, tu pisou na bola, Deus. A mulher que tu me deste. Adão não confessa, ele diz: Deus, eu pequei. Ele diz: a mulher que tu me deste. Essa desgraça aconteceu porque a culpa é tua. Então a gente consegue viver sem arrependimento. Isso é uma coisa muito doida. Se você botar na internet filmes de judeus que atuaram nos campos de concentração e que depois da guerra trocaram a identidade, o passaporte, atravessaram o Atlântico e foram viver em outros países. A Argentina é um celeiro, foi um celeiro deles. Assista lá. E lá na Argentina, aquele alemão nazista, ele agora tem um outro passaporte, com outro nome, com outra identidade, com outra filiação, e estava vivendo lá de bem com a vida. Empresários, negociantes, filantropos, fazendo filantropia na Argentina. Mas o serviço de inteligência israelense vasculhando, existem vários filmes disso. Eu já vi um punhado deles, um punhado. Aí detecta que aquele cidadão que vive lá, num local qualquer na Argentina, que tem um nomezinho qualquer lá, na verdade não é aquilo que ele está dizendo que é. Ele é alguém que lá no campo, nos campos de concentrações, matou muita gente. Mas ele vive de boa. Ele casou,
ele constituiu família e ele vive de boa, de boa, de boa, tocando a vida de boa. Quando todo mundo está impactado com um milagre, com uma cura, Deus toma Pedro para dizer assim: Pedro, a cura hoje, o impacto hoje, não vai ser em um homem que mais de 40 anos era debilitado, era entregue. Isso é uma geração. A cura hoje vai ser maior. E Pedro vai dizer: olha, vocês têm que se arrepender. E o que é arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente, de coração, de prática, de volição. É uma mudança radical, é uma metanoia. A gente pode viver sem arrependimento? Pode. A gente vive, tem um pouquinho de remorso, ou a gente dá uma melhorada, ou a gente dá uma polida, ou a gente dá um brilho na coisa, mas não se arrepende. E arrepender é uma mudança radical, não apenas externamente, por fora e por dentro. Eu penso que Lucas 15, o filho pródigo, é o emblema do que é os elementos de um arrependimento. Ele pede o que não podia pedir, na hora que não devia pedir, é a parte dele da herança, ele vai embora, e diz o texto que ele está agora, depois de uma vida dissoluta, lá no fim da vida dele, num chiqueiro de porcos. Mas diz a Bíblia assim: e tornando em si. Arrependimento só acontece quando esse start é ativado. E tornando em si. Enquanto não tornar em si, a gente vai continuar seguindo no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando torna em si, e torna em si não é o resultado final, torna em si é o startar da mudança. E tornando em si, ele começa a trazer os elementos. Levantar-me-ei. É possível tornar em si e é possível se levantar. E tornando em si, disse: levantar-me-ei. Irei ter com o meu pai. E ir ter com o pai é fazer o caminho de volta. Quem ainda não fez o caminho de volta, discurse qualquer coisa, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. Agora, fazer o caminho de volta não é fazer de peito estufado, de cabeça erguida. Ele saiu como filho, mas diz: eu vou me levantar, eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão, já pedi a Deus, vou pedir perdão ao meu pai e vou dizer: pai, eu não tenho mais direito de ser chamado filho. Eu penso que um dos grandes cânceres de hoje, desse tempo, é que a gente não quer tratar disso. A gente diz mais ou menos assim: tá bom, eu não faço mais. Tá bom, tá bom. Mas a gente não faz aquilo de verdade plena, absoluta. A gente não faz. A gente volta meio de peitinho estufado, cabeça erguida. Mas tem que ver que eu só fiz aquilo por causa disso, disso e disso. Tem que ver também que eu só fiz isso porque também não estava legal. A gente sempre volta com umas argumentações. A gente sempre volta com umas argumentações. Ou então, a gente vê certas situações e a gente faz uma referência do tipo assim: sim, não, mas eu não sou tão ruim, ou não sou tão pecaminoso ou defeituoso contra ele ou contra ela. A gente sempre acha alguém para fazer um rebate naquela coisa. Foi Jesus que contou isso para nós, em Lucas capítulo 12, 13.
Coloca na tela, capítulo 13 de Lucas, versículo 1. Olha que coisa interessante. Lucas 13, versículo 1 em diante. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Versículo 2. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Porém, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Sabe em que contexto isso acontece? O contexto aqui é que Jesus está pregando uma mensagem sobre os sinais dos tempos. E ele está diante de um auditório, vamos chamar de uma igreja. Ele está falando: olha, estou às portas, os tempos estão final estão chegando, sinal dos tempos. E quem está ali ouvindo aquela mensagem, faz assim: sinal dos tempos. Então eu tenho aqui um comentário a fazer. Lembra aquela torre de Siloé que caiu, desabou e matou uma galera de Galileu? Eles eram crentes, eles estavam fazendo uma oferta, aí houve uma tragédia e eles morreram. Eles morreram porque eles eram pecadores. E Jesus vai dizer: opa, para aí. Você está olhando uma tragédia como referência para se eximir do pecado? Ou você está dizendo assim: graças a Deus que eu não morri no Covid, porque graças a Deus eu estou bem? É assim que você está pensando? Graças a Deus, Deus me poupou da morte, porque Ele viu que eu não estou tão ruim assim. É assim que você está se vendo? E Jesus vai dizer: vocês estão enganados. Capítulo 13, esse texto, ele é demais. Capítulo 13, vocês estão enganados. Vocês acham que eles morreram porque eram mais pecadores do que vocês? Não, eles não morreram porque eram mais pecadores. Coisas acontecem, fatalidades acontecem. Avião cai, navio afunda, e não tem, uma coisa não está vinculada à outra, necessariamente não. Gente fiel fica doente, gente fiel tem que passar por cirurgia, e uma coisa não está vinculada à outra. Então eu nunca posso olhar assim, é porque tem problema ali. Não, necessariamente não. O tema é arrependimento. E eu quero hoje fazer uma pergunta para mim. Deus olhando para mim hoje, Ele enxerga no meu coração algum resíduo de arrependimento ou não? Existe alguma coisa de arrependimento ou não? Ou eu fiz porque fiz e vai ter que engolir? Deus enxerga alguma coisa dentro de mim que ele está arrependido. Ele está arrependido. Quando o filho volta, ele diz: pai, eu pequei, eu desgracei tudo, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho diz para o pai: pai, tire a paternidade. Pai, eu não sou mais teu filho, eu não sou digno, eu não tenho dignidade para que tu me chame de filho. Não precisa, eu entendo que a partir de agora não precisa me chamar de filho. Me chama de coisinha, me chama de oi, me chama de você, me chama de escravo, de empregado, qualquer coisa, eu estou de boa, eu não posso mais ser chamado de filho. Sabe, aquela palavra daquele filho está gritando, está dizendo ao pai: eu estou completamente mudado, arrependido. Pedro vai dizer naquele dia, naquela mensagem, a seguinte coisa: vocês têm que se arrepender. Eu já disse para vocês que vocês fizeram por ignorância. Eu já disse para vocês que os romanos também fizeram por ignorância.
E disse para vocês a terceira coisa: o que aconteceu já estava escrito. Agora, o fato de ter feito por ignorância, o fato de estar escrito, ou seja, isso de alguma maneira ia acontecer. Vocês precisam se arrepender. E vou tocar num ponto que na teologia é muito sério isso. Você lembra de Judas o Iscariote? Jesus deu a ele todas as chances. Todas as chances. Na última ceia, quando ele coloca a mão no prato, o Senhor diz: aquele que bota a mão no meu prato é o que me trai. Uau! Não há mais dúvida. Ou seja, ele sabe o que eu estou fazendo. Ele sabe. Ele sabe. Então, Judas era sabedor que aquele que ele estava atraindo sabia que Judas estava atraindo ele. E ele pega as moedas de prata e quando ele vê que o negócio pegou a direção da morte, ele tem remorso. E ele vai tratar com o problema dele com aqueles que ele havia vendido. E diz: olha, eu vendi um inocente, eu estou com esse dinheiro aqui, e eu não quero, esse dinheiro está... E eles falam: isso é problema teu. Então, Judas não trata o problema dele com quem devia tratar. Ele tem apenas um remorso. E dali ele parte para o suicídio, tirar a própria vida. O nosso grande problema hoje, não apenas de Bom Sucesso, da comunidade cristã mundial, é um verdadeiro arrependimento. A gente pede perdão de boca, é muito fácil de pedir desculpas, mas lá no escondido da nossa alma, a gente está com o coração um tanto quanto endurecido. É da natureza humana vou chamar dessa desgraça em nós. Você lembra disso com o dia que Deus trata com Caim? Você lembra disso? Abel traz uma oferta e é aceito por Deus, e Caim ele fica possuído pelo mal. E Deus vai atrás dele. Irmãos, Deus não desiste até do coração endurecido. Sabe quem te trouxe hoje aqui? Foi Deus. Deus trouxe você hoje aqui. Pastor, mas por que Deus fez isso? É porque Ele é Deus. E Deus vai: Caim, por que você está assim, Caim? Que semblante é esse? Deus descendo para o nível de um Caim, envenenado, cheio de fel, cheio de... Por que você está assim, Caim? Por quê? Aí Deus vai na mosca e diz assim: Caim, faz direito, Caim. Eu vou te dar, faz direito que eu vou te aprovar. É mais ou menos aquele professor quando o aluno cai numa segunda chamada, numa segunda prova, e ele tirou nota 0 na primeira. Nota 0. E o professor fala assim: vem cá, meu filho, vem cá, meu aluno. Faz o seguinte, faz essa redação aqui, ou faz isso aqui, eu vou te aprovar. Eu vou te aprovar. Sabe, ele devia escutar aquilo: caramba, eu tirei 0 na prova. Mas o professor me chamou em particular e disse: faz isso que eu vou te aprovar. E sabe o que Caim fez? Caim decidiu não fazer o que Deus havia pedido para ele fazer. Caim revela para mim e para você essa coisa dura do coração que não se arrepende. O mesmo Lucas, que trata de alguém que se arrepende e demonstra o arrependimento, é o mesmo Lucas que tem o irmão que decide não se arrepender.
Nesta noite, com qual dos dois irmãos eu me pareço? Com qual dos dois irmãos você se parece? Você se parece com aquele que diz, não, eu fiz muita besteira. Eu fiz muita besteira. E eu vou voltar de cabeça baixa, quebrantado, olhando para baixo. Pai, eu vou entrar pela porta dos fundos e não precisa mais me chamar de filho. E eu estou de boa, Me chama de qualquer coisa. Eu estou bem, eu estou de boa. Eu estou de boa. Ou você é aquele que quando volta, reivindica as mesmas condições anteriores. Eu estou falando para mim, talvez sirva para você, porque Pedro vai dizer agora uma coisa, no capítulo 3 de Atos, que eu acho que é o fechamento da coisa. Ele vai dizer no versículo 20, coloca na tela 3 e 20. Quando eu me arrependo, irmãos, isso é muito elementar. Eu vou repetir, elementar. Volto 19 para você, volto 19, para depois. Portanto, arrependam-se e se convertam. Sublinhe essa expressão, para que sejam cancelados os seus pecados. Tem que desenhar ou está muito claro isso? Deus está dizendo pela boca de Pedro que os pecados, eles vão ser cancelados, desde que haja arrependimento e uma conversão. Os pecados vão ser cancelados. Observe que é uma condicional. Vão ser cancelados. Vão ser tirados. Desde que haja arrependimento e conversão. Agora, olha o versículo 20 como vai ampliando. A fim de que, ou seja, quando eu me arrependo e eu me converto, Deus cancela os pecados e, a fim de que a presença do Senhor venha. Eu só ouvi um aleluia. Diga assim, a presença do Senhor vem. A presença do Senhor vem. E o que mais que vem? Venha a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério. Tem alguém aqui hoje ouvindo isso? Você sabe o que é? É possível viver num tempo sem refrigério? Sim ou não? Claro que é. Claro que é. Claro que é. É possível viver uma vida sem refrigério. É possível. Usando uma ilustração michuruca de um carro. É possível ter um carro sem ar-condicionado? Sim ou não? Sim ou não? Claro que é. É possível rodar a vida toda com um carro sem ar-condicionado? Sim ou não? Claro que é. Mas você concorda que um carro com ar-condicionado é melhor? Ou não? É possível dirigir um carro de queixo duro, de caixa dura? Sim ou não? Claro que é. Mas é possível dirigir um carro com uma direção dramática? Sim ou não? Claro que é. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você, eu quero equipar teu carro. Não aquele lado da garagem, não. Esse aqui. Eu quero equipar o teu carro. Eu quero equipar você. Eu quero que você comece a desfrutar algo que talvez você nunca desfrutou. Tempos de refrigério. Sabe o que é isso? É acordar feliz, ir para o trabalho feliz, voltar do trabalho feliz e deitar feliz. Aí alguém vai dizer assim, está com dinheiro? Não. Ganhou na loteria? Não, não joga.
Mas você... Há anos atrás, falou aqui na Pesqueira, um advogado, veio dar testemunho, um amigo da Dona Epe, um dos maiores advogados de família. Só tem cliente, jogador de futebol, ator, atriz. Dr. Gevaer, é um amigo. Dr. Gevaer, ele morava num dos prédios, nem sei se ainda mora, faz tempo que eu não vejo ele. Um dos prédios mais caros do Rio de Janeiro. Cada açãozinha dele era 2 milhões, 1 milhão, é coisa de maluco. Ele chegava com o carrão dele, importado, alemão, aquela coisa doida. Parava no estacionamento, quando chegava no hall, o porteiro dele falou que era um moreninho, porteiro do prédio dele, e sempre com um sorriso, de orelha a orelha. Boa noite, doutor. Ele, boa noite. Todo dia. Chegava no prédio, o porteiro, boa noite, doutor. E os dentes. Um dia ele estava meio encapetado. Desceu na parte, falou assim, vem cá, cara. Tu é irônico, né? Doutor, o senhor está nervoso? Tu é irônico. Tu é moleque. Porque todo dia que eu chego aqui, você fala, boa noite, doutor, com essa boca cheia de dentes aí na minha cara. Ô, doutor, o senhor desculpe, então eu não faço mais isso. Ele escreveu um livro, ele falou na Pesqueira. O senhor desculpe, doutor. Mas por que você, todo dia, tu está rindo assim, cara? Tu é um ferrado. Tu mora na Baixada. Tu é um ferrado na vida. É verdade, doutor. O senhor está certo. Então por que você vive rindo, cara? Ele olhou para a mesa e falou, é porque eu tenho Jesus. Tem o quê? Ah, e daí? Eu tenho dinheiro. Eu sei, mas eu tenho Jesus. Doutor Gevael olhou para ele e ficou paralisado. E deu um surto naquela hora. Foi acalmando. Quer dizer que porque você tem Jesus, você vive feliz. Balançou a cabeça. Aí Deus deu ímpeto nele. Se o senhor quiser, quando eu estou aqui sozinho, eu fico lendo o livro. Abriu a gavetinha da recepção e tirou um exemplar da Bíblia. E ele ficou, passa a madrugada toda. Não posso dormir. Eu fico lendo esse livro. Eu já li bastante hoje, eu posso deixar com o senhor. Aí o senhor deixa na portaria amanhã. Gevaé escreveu um livro depois, dando esse testemunho. Diga comigo assim, a fim de quê? Da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Tempo de refrigério não vem quando passa no concurso. Tempo de refrigério não vem quando se ganha uma bolada. Tempo de refrigério não vem quando a conta bancária está... Não. Tempo de refrigério vem quando a condição que Deus estabeleceu está presente. Diga assim, arrependimento, conversão. É mudança de vida. É mudança de comportamento. Então você pode passar a vida toda vindo aos cultos e não mudou nada. Não mudou nada. O velho homem está vivinho aí dentro. Não mudou nada. Não mudou nada, mas todo domingo você está aqui. Você dá oferta. Você trabalha, mas não mudou nada. Não mudou nada. Pedro diz,
Vocês estão felizes porque esse paralítico andou? Isso aqui é só o começo do que o nome dele pode fazer. É só o começo. Vocês são assassinos. Trocaram o Deus por um outro assassino. Vocês mataram o autor da vida. Mas calma, calma. Eu não quero reprovar vocês por todo, não. Vocês fizeram isso por ignorância. Ignorância, tá bom? Então vocês estão mais ou menos anistiados. Mas falta ainda. Arrependa-se e se convertam. Arrependa-se e se converta. Isso vale para quem? Isso vale para todos nós. Isso vale para um relacionamento, irmãos. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca um relacionamento em que não há arrependimento. Não vai dar certo nunca. Nunca. E não é pedir desculpa, não. Arrependimento é uma metanoia, é uma mudança radical. Aquele que fazia não faz mais. Aquele que não faz mais. Aquele não faz mais. Enquanto ainda tem aquela inclinação de fazer. Enquanto ainda, pastor, de vez em quando, pastor, a carne é fraca, né? Não, a carne não é fraca. A ser vergonhice que é. Porque quando a gente decide, é tudo ou nada. É partir por tudo ou nada. Eu gosto daquele bordão da Iurde. É tudo ou nada. É uma decisão radical. É uma decisão radical. É você quebrar tudo aquilo que haveria a possibilidade de uma possível volta. Eu já colecionei algumas coisas. Já colecionei canetas. Meu pai viajava muito para fora e trazia. Eu já colecionei chaveiro. E eu já colecionei isqueiros. Eu tinha isqueiro de países. Fumava. Eu tinha isqueiros. Esse aqui é da Alemanha, esse aqui é da Inglaterra. Mas o dia que Deus me tomou e me quebrou todo, eu decidi que eu não tinha mais nada a ver com isqueiros. Porque isqueiros me lembrava cinzeiro, que me lembrava cigarro. E eu disse, não tem mais isqueiro. Eu não quero mais, eu não mais vou me envolver com isso. Você veio hoje aqui, você já se arrependeu? Por que as pessoas frequentando a igreja ainda estão dependentes e viciadas em pornografia? Por quê? Por quê? Por que as pessoas estão, às vezes até trabalhando na igreja, mas a praga, a desgraça ainda está presente? Por quê? Porque nunca houve arrependimento. O apóstolo Paulo vai dizer que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Deus diz, Caim, por que você está assim, Caim? Irmãos, você consegue imaginar essa cena? Por que você está assim? Por que o teu semblante está caído desse jeito? Por que, Caim? Faz direito que eu vou aceitar. Mas Caim decide fazer exatamente o contrário. Caim decide que o problema dele não é ele e Deus, é o irmão. E Caim decide que vai matar o irmão para satisfazer o ego dele. Deus trouxe você hoje aqui, e quem trouxe você foi Deus. E a minha oração hoje, nesse final de mês de abril, é que você comece hoje numa decisão do tudo ou nada, dizendo, não, eu vou buscar em Deus o ponto de inflexão para o verdadeiro arrependimento. Eu vou buscar em Deus. Há dias atrás, num culto aqui de terça-feira ou quinta-feira, pastor Fábio contou aqui uma irmã da igreja dele, brigada com o pai,
sem falar com o pai há mais de 15 anos. Num culto, numa mensagem, a mensagem veio que era preciso fazer uma aliança, pedir perdão. A mensagem veio e entrou no coração dela. Ela mora numa comunidade, é uma pessoa humilde. E disse: meu Deus, papai mora lá no Nordeste, não falo com ele, sou obrigada. A gente não se fala há anos. Ela começou a ter um pavor, um pânico de que ia morrer sem fazer um concerto com o pai. Fez das tripas corações para comprar uma passagem aérea rápido, para ir lá na cidadezinha que o pai mora. Chegar de surpresa. E o pai assustado: eu vim aqui olhar nos seus olhos e pedir perdão por esses anos todos. Não vim contar desculpa, eu vim pedir perdão. Pedir perdão. Mas o que aconteceu? Eu não tenho explicação. Veio um peso de Deus e eu vim pedir perdão. Aí se abraçam, choram juntos, e ela pode voltar leve, vivendo refrigério. Grife essa expressão: venham tempos de refrigério. Sabe, irmãos, quando a cama está curta, o cobertor está estreito, está tudo ruim, é assim que muita gente está vivendo. Nada está bom, nada está bom, nada. Nosso Guedes, irmão Guedes daqui da igreja, nem sei se está aqui hoje agora. Guedes tem experiência da agência dele que não dá para acreditar. Tu acredita que tem gente que compra carro 0 quilômetro, carro de 150, 200 mil, roda 2, 3 dias e chega lá: não gostei. O carro está novo, mas o que aconteceu? Não gostei. Mas não gostou de quê? Ah, não sei, não gostei. Eu não gostei. Mas rapaz, eu não gostei. Fica aí que eu vou ver outra marca. Eu não gostei. Está faltando refrigério. E quando falta refrigério, a gente vive de mal com a vida. O almoço é ruim, a água não está boa, o pão está duro, a cama é horrível, tem mofo, tem ácaro, eu vou dormir no sofá. Deus te trouxe hoje aqui para botar o dedo na ferida. A falta de refrigério é porque não tem arrependimento, é porque não teve conversão, é porque a presença de Deus não veio. Aí tudo vai ficar ruim. Você entendeu isso hoje? Eu quero fazer um desafio a você hoje. Quantos gostariam hoje é o primeiro dia da semana, já começar de hoje, você começar a desfrutar um tempo de refrigério? Davi diz assim, lá no início do Salmo: eu me deitei e dormi, porque o Senhor está comigo. Tempo de refrigério é comer uma goiaba e dizer: uau. Tempo de refrigério é comer um ovo frito e falar: uau, uau. Isso é tempo de refrigério. Tempo de refrigério é dizer: uau. Eu tenho uma promessa para você, porque foi Deus que prometeu isso. Diga assim: Deus tem refrigério. Deus tem refrigério. Deus tem refrigério. O refrigério, ele não vem quando eu canto bonito. Não. O refrigério vem quando eu digo: Deus, eu me arrependo. E meu arrependimento é verdadeiro. Eu quero pedir perdão olhando nos olhos. E dizer: nunca mais isso vai se repetir. Nunca mais. Você está aqui hoje, sentado como você está, curva a tua cabeça. O mesmo pregador que bota o dedo na ferida dizendo: vocês são assassinos. Vocês são assassinos. Vocês mataram o autor da vida. Vocês trocaram o autor da vida por um marginal, por Barrabás.
Mas vocês fizeram isso por ignorância. Vocês fizeram por ignorância. Vocês e os romanos também fizeram. Foi Deus que trouxe você hoje aqui. Sabe por quê? Nós estamos no dia 23 de abril. Estamos no final desse mês de abril. E parece que dentro de você está uma turbulência, um vulcão aí dentro. Um vulcão. E a gente começa a tentar achar uma explicação. Mas por que nada funciona? Por que nada dá certo? Por que eu não tenho tempos de refrigério? Por que nada é agradável? Por quê? Por quê? Pintou a casa, mas não gostou da cor que ficou. Comprou a roupa, usou a roupa uma vez, não gostei. Mas por que não gostou? Porque eu não gostei. Não gostei. Eu não gostei. Sabe, entrou para fazer o curso, um vestibular dificílimo. Eu não gostei. Eu não gostei. Mas como não gostou? Não gostei. E aonde entra é a mesma coisa. Eu não gostei. Eu não gostei. A fim de que? Da presença do Senhor. Pedro está dizendo que refrigério, ele vem pela presença do Senhor. E a presença do Senhor só vem quando há um coração quebrantado e arrependido. Então um coração quebrantado, ele recebe a presença do Senhor. O filho pródigo disse: pode me chamar de empregado. Tinha tanta verdade que o pai disse: não, meu filho. E manda trazer a roupa, a sandália, o anel. E disse: este meu filho, Deus hoje trouxe você aqui para conversar contigo. E eu ouso afirmar com a autoridade de Deus aqui, que você vai viver um tempo de refrigério esta semana. Você vai dizer: graças a Deus. Graças a Deus. Paulo disse: aprendi a ter e a não ter, feliz da vida. Regozijai-vos sempre. Curve tua cabeça. Eu quero que você repita comigo essa oração. Diga: Senhor, segure em minhas mãos e me leve ao encontro do verdadeiro arrependimento. Ensina-me a encontrar esse lugar. Ensina-me a encontrar este lugar em que eu me despoje, em que eu venha me rasgar, em que eu venha me humilhar. Me ensina isso. Me ensina, Deus, a tirar esse peso, esse fardo, essa carga. Me ajuda, Deus. Me ajuda a tirar essa carga, esse peso que tem aprisionado a minha alma. A gente acha que mudando de casa, de bairro, de rua, de cidade, de país, a gente acha que isso resolve. Não resolve. Pedro, ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos. Você que está aqui hoje: pastor, o tempo está passando, eu não tenho alegria em nada, eu não tenho prazer em nada, nada está bom, nada está legal. Será que tem uma maldição sobre mim? Não tem maldição sobre você. O que tem sobre você é uma sentença, e essa sentença pode ser mudada hoje, se você disser: Deus, hoje eu me arrependo.
eu frequento a igreja, eu vou no culto, mas eu nunca disse: Deus, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar disso? Eu me arrependo. O Deus que disse para Caim: faz certo que eu aceito, é o Deus que está dizendo para mim e para você hoje. Hoje é o dia. Faz o que eu quero que você faça. Que as portas vão escancarar. Que as portas vão escancarar. Porque a minha presença vai estar contigo. E o refrigério vai vir para você. E que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Há uma promessa de Deus, o Cristo em nós, esperança da glória. Coloque-se em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje, você que ouviu essa palavra. Eu queria convidar você hoje a sair do teu lugar. Não precisa contar história de vida, nada. Mas se você está aqui, eu quero que você saia do teu lugar e venha no altar dizer uma coisa: Senhor, eu quero provar o teu refrigério. Eu quero provar o teu refrigério. Deus tem refrigério hoje, para mim e para você. Eu não quero, você não tem que dizer nada, você não tem que, não se preocupe com nada nem com ninguém. Você que está comigo pela transmissão, eu quero só que você diga: Deus, eu quero provar o teu refrigério. Eu quero provar o teu refrigério. Porque se não provar o refrigério, esse buraco vai virar uma cratera. Deus, eu quero provar o teu refrigério. Você está aqui hoje. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa. Ele vai dizer: se você se arrepende e se converte, vai vir a presença de Deus. Vai vir a presença. E a presença tem refrigério. Eu disse refrigério. Refrigério. A presença tem refrigério. Tem refrigério. A presença tem refrigério. Por que a gente procura tantas aventuras? Por que a gente procura saída nas drogas, nas bebidas? Por quê? Por quê? Na época do carnaval tem pessoas que desfilam em 2, 3 escolas de samba. No Rio e em São Paulo. Vai para um estado, desfila numa, volta para cá e tal. Mas por que isso? É busca do prazer. Deus tem refrigério. E Deus trouxe você hoje aqui. E Ele está propondo a você uma troca. Confessa. Se arrepende. Diz: Senhor, eu me arrependo. Mas não apenas de boca. Eu dou uma guinada. É uma metanoia. É uma guinada de direção. Eu estava indo para lá e eu faço o caminho de volta. E eu faço quebrantado, sabendo que não tenho mais o status que teria antes. Eu estou voltando para ser um empregado. Olha a dimensão dessa situação. Eu estou voltando para ser um empregado. O pai só tem 2 filhos. E ele está dizendo: eu aceito ser empregado agora. Isso fala de arrependimento verdadeiro. Ele não vem com o peito estufado, nariz em pé. É assim que a gente tem vivido. Nariz em pé. Deus trouxe você hoje aqui. Eu quero que você, nesse altar, você vai dizer: Deus, eu não sei como chegar nesse ponto, mas eu sei que Tu pode me ajudar a chegar. Segura na minha mão. Me leva nesse lugar. Me leva nesse lugar. Eu não sei como chegar aí. Eu não sei. E de mim mesmo eu não sou capaz de chegar. Eu não sou capaz. Mas segura na minha mão, me leva nesse lugar. Me leva e me deixa aí. Me deixa neste lugar. Tempos de refrigério.
Você está entendendo? Você está entendendo? Tempos de refrigério. Eu queria que você vivesse isso amanhã. Aquele local de trabalho, você vai chegar diferente amanhã. Você vai chegar diferente. E todo mundo vai notar. Você está diferente hoje. O que está acontecendo? Você vai dizer: Deus me levou ao lugar certo. Deus me levou ao lugar certo. Aonde você está? Aonde você está? Eu quero orar por você hoje. Pedro está dizendo: vocês são assassinos, mas calma, fizeram por ignorância. Então eu quero com a autoridade de Deus trazer para vocês uma anistia, um perdão, né? Foi por ignorância, mas o fato de ter sido por ignorância, Deus diz para aquela mulher que seria apedrejada um juízo, uma sentença de morte: eu te perdoo, agora você vá e não peques mais. Ou seja, você muda a direção. Nós vamos orar, mas eu queria orar por você que está aqui hoje. Eu sei que você está aqui, você que está comigo pela transmissão. Deus tem um tempo de refrigério. Peterson, Lucas, Letícia, Márcia, Edna, Débora, Neiva, Robson, Lucimar, Tati e Jefferson. Tempo de refrigério. Você quer desfrutar isso hoje? Você já tentou no baile, na bebida, na troca de parceiros? Já tentou? Já tentou saindo da cidade, mudando de estado, mudando de país, mudando de profissão, mudando de curso? Deus hoje te trouxe para dizer: eu tenho para você tempo de refrigério. Tempo de refrigério. Tempo de refrigério. Eu tenho para você. E sabe como? Pela minha presença. E sabe como? Arrependeu e se converteu. De verdade. Tempo de refrigério. Eu vou pedir que os pastores que aqui estão, as pastoras, você vai declarar sobre cada vida que aqui está. Você que está aí comigo pela transmissão. Peterson, onde você está? Lucas, Letícia, Márcia, Edna, Débora, Luciana, Neiva, Robson. Eu quero que você amanhã mande um zap para nós. Vamos conversar um pouco mais. Eu quero conversar com vocês. Tempo de refrigério. Tempo de refrigério. Deus tem tempo de refrigério. Deus abençoe. Tempo de refrigério. Eu quero que você não deixe passar essa noite. Não deixe passar essa noite. Não desperdice essa noite. Não desperdice esse momento. Não desperdice esse momento. Dá para viver sem refrigério? Dá. Dá para caminhar sem refrigério? Dá. Dá para tocar a vida? Dá. Dá para tocar. Dá para tocar. Mas Deus tem tempo de refrigério. Deus tem uma nova temporada. Deus tem um novo tempo. Deus tem um novo momento. Deus tem um novo time. Deus tem um novo time. Deus tem um novo time. Você está aqui hoje, pastor, eu estou sem pernas. Diga para quem está do teu lado: me ajude, me leve lá, me ajude. Eu preciso desesperadamente. Eu estou vivendo no meu limite. A matéria está sofrendo fadiga. Eu estou com fadiga. Eu estou com taquicardia. Eu estou com a pressão descontrolada. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Tempos de refrigério. Tempo de refrigério. Não dá para fugir de você mesmo. A gente foge dos outros.
Fugir dos outros é fácil, fugir de si próprio é difícil. Não tem como fugir de si mesmo. Não tem como fugir de si mesmo. Você não pode continuar fugindo de você. Você não pode. E Deus trouxe você hoje aqui para dizer: para de fugir de você. Para. Caim decidiu fugir de Deus e fugir dele mesmo. Ele disse: quem me encontrar vai me matar. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou fugindo de mim mesmo. E Deus disse: tá bom, Caim, eu vou botar em você uma marca. Ninguém vai te matar. E ele vai viver na terra de Nod, longe de Deus. Deus te trouxe hoje aqui para falar com você: para de fugir de você mesmo. Para de fugir de você mesmo. A gente muda o cabelo, muda a pele, faz isso, a gente está fugindo de nós mesmos. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu quero mudar a tua história. Aonde você está? Eu quero desafiar você hoje a isso. Nós vamos orar nesse momento. Vem cá, pastor Jonas. Mas eu sei que você está aqui hoje. Deus está dizendo para você: para de fugir de você mesmo. Para. Você acha que o mundo está contra você? Você acha que o mundo está contra você? É isso mesmo. O mundo está contra você. Para, planeta, para que eu vou descer. Não, o mundo não está contra você. O problema é que você tem que resolver. E Deus está dizendo hoje: eu tenho para você tempos de refrigério. Eu tenho isso para você. Dá tempo de você dizer para alguém: me ajude. Você que está comigo aí, manda o teu nome, vamos conversar amanhã. Manda um zap. Eu quero interagir contigo. Vamos interagir. A igreja estende as mãos para cá, através do YouTube. Arrependimento e confissão dos meus pecados. Senhor, muda minha trajetória novamente. Eu fugi de sua presença e quero voltar para casa. Está chegando aqui uma mensagem de Débora Cordeiro. Débora, vamos conversar amanhã pessoalmente. Vamos conversar. Mande para nós, você está onde, em que cidade, que local. Vamos conversar no nome de Jesus. Diga para quem está perto de você aí, diga assim: Deus tem, pela presença dEle, tempos de refrigério para você. Receba essa palavra. Peça licença e venha. Vamos orar nesse momento, pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te conhecemos como Deus de poder. Nós te conhecemos como Deus que nada é difícil ao Senhor. Nós te conhecemos como Deus do impossível. Nada pode te limitar, nada pode te impedir. Nós te conhecemos como Deus que tem um tempo novo. Nós te conhecemos como um Deus que muda a situação daquele que se apresenta diante do Senhor, arrependido, com o coração contrito. E eu estou te apresentando, olha aqui, Deus, os teus servos. E quantos, Senhor, pela televisão, olha, Deus, tua serva Débora Cordeiro está se apresentando diante de ti, com o coração contrito, com o coração aberto, querendo mais de ti. É nesta noite que nós te pedimos: faz algo, Senhor, e muda a situação. Faz algo, Senhor, e traz um tempo novo, traz um tempo de refrigério para o teu povo, traz um tempo de refrigério para as famílias. E o meu pedido ainda é esse: que haja renovo, que haja renovo, que haja testemunhos a serem contados, tão somente porque o Senhor é Deus. E hoje, nesta noite, o Senhor escolheu para glorificar o teu nome na vida dessas pessoas, na vida dos nossos irmãos. Deus, é no nome de Jesus que tudo muda. É no nome de Jesus que há cura. É no nome de Jesus que há arrependimento.
É no nome de Jesus que há refrigério. É no nome de Jesus que há mudança de vida. Por isso, Senhor, no nome de Jesus atua. No nome de Jesus traz refrigério. No nome de Jesus traz mudança. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus traz alegria, conforto, satisfação de viver. Traz paz, Senhor. Traz paz aos corações. E que haja vida. Porque eles lá mataram o autor da vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E no nome dele, no nome de Jesus, traz vida, 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 vida com abundância e vida eterna. No nome de Jesus, amém e amém. Tempo de refrigério. Abraça essa pessoa que está do teu lado, abraça essa pessoa. Profetiza para ela, tempo de refrigério. Diga isso, tempo de refrigério, tempo de refrigério, tempo de refrigério.